Olá pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre família. Eu e a Renata vamos trazer aqui um papo bem legal para que vocês possam expandir a consciência sobre a família. Vai dando aí já os aviãozinhos e vai chegando, que nós vamos ter um papo bastante gostoso. Logo mais ela vai chegar aqui. Família, o que é que você ainda não considerou sobre ela, que se você considerasse faria total diferença? Primeira perguntinha aqui básica, você curte, gosta da sua família? Ou para você a família é um pé no saco? A família de repente te atrapalha ou te puxa para baixo? É muito interessante quando a gente conversa sobre essa questão relativa à família. Para algumas famílias, para algumas pessoas, a família é tudo. Sem ela não teria condições de fazer absolutamente nada. Para outras pessoas, de repente, a família é um empecilho, é algo a ser transgredido ou é algo a ser ultrapassado, é algo a ser sobrecriado. Me fala aqui, enquanto a Renata não chega, qual que é a sua percepção de família? Família ajuda ou atrapalha? E quando ajuda, em que momento? E quando atrapalha, em que momento? Porque é muito engraçado isso, né? Muitas vezes você está, talvez, num processo mais de doença ou de alguma vulnerabilidade bastante forte e, de repente, a única pessoa ou as únicas pessoas que te ajudam são seus familiares. Se costuma muito falar, né? Quando eu estou bem, eu não preciso de família, vou estar cheio de amigos. E de repente, quando eu não estou bem, ou quando eu não estou com grana, ou quando eu não estou, digamos assim, de uma forma maior, você não tem amigos, você só tem a família. E aí a gente também traz nisso uma outra percepção. Quem são seus amigos? Quem são seus verdadeiros amigos? Porque alguns, para mim, por exemplo, né, amigos são aqueles quase irmãos. São aquelas pessoas que às vezes a gente está junto e não precisa falar nada. Só o fato de estar junto ali já está trazendo um certo aquecimento, digamos assim, no coração. E família é a mesma coisa. De repente você entra assim e fala, puxa, o que mais é possível aqui que eu ainda não considerei? E a coisa muda completamente. A Renata já chegou e ela está entrando aqui. Já mandei para ela o convite. Maravilha, bem-vinda, querida. Tudo bem? Bom dia, meu amor. Que delícia acordar com você. Uau, que bom. O que mais é possível? O que mais é possível? E aí, querida, se apresente aqui para a moçada que está nos assistindo. Sim, bom dia a todo mundo que está aí. Eu sou Renata Idargo. Eu trabalho com terapias integrativas também, trabalho com ferramentas de Access Consciousness e também trabalho com famílias. Uau! E esse trabalho com as famílias é algo que eu acho que eu faço a minha vida inteira. Mas agora ele tomou um corpo, assim, de poder trazer para essa realidade algo que é um convite para a gente romper com certas estruturas que as famílias perpetuam, né, sobre o desenvolvimento do humano no mundo. E isso vem a partir de um lugar onde a minha experiência com a minha família, né? Eu já sou mãe, tenho dois filhos, dois adolescentes, um de 13 e um de 17 anos. E quando eu me tornei mãe, eu não conseguia ser a mãe que todo mundo esperava que eu fosse. Uau, como assim? É, Explique-me mais. Fale mais sobre isso. deixa eu falar mais sobre isso. Bom, que eu era diferente, isso eu já sabia, né? Então, assim, desde pequena, eu era uma criança diferente, eu brincava de um jeito diferente, eu falava com os bichos, com as plantas, eu vivia no meu mundo e eu era diferente da maioria das pessoas. E eu cresci com isso, me achando errada, obviamente, né? Claro. Aham. Diferentona de tudo. Diferentona de tudo, mas era um lugar muito meu, assim, onde eu me reconhecia como eu. Então, em algum lugar dentro de mim, eu sempre me dei permissão para ser diferente. Enfim, fui crescendo e eu tive uma experiência com 20 e poucos anos de ter engravidado e perdi um bebê.
Hum. E já estava com 3 meses de gestação. E eu vivia de um jeito normal, né? Na época, o pai dessa criança era meu companheiro, mas ainda assim tinha alguma coisa ali que não estava ajustada. Eu falei, o que que é isso, né? E aí o bebê se foi e eu fiquei péssima. Eu achei que nunca na minha vida, nunca mais eu ia passar por essa experiência. Uhum. Mas olha só como a vida é linda, né? A vida me trouxe algo que ainda não é agora, Renata. Você ainda tem mais umas coisas para perceber para trazer os seus filhos para o mundo de um outro jeito. Então eu lembro, né, que na época que eu engravidei a primeira vez, que eu perdi o bebê, eu ia fazer tudo normal, como todo mundo faz, né? Então eu ia ter um bebê no hospital, ia casar, e nada disso era verdadeiro para mim. E aí, ok, esse bebê sai de cena e me deixa um convite aí para olhar para esse lugar de um Ah, outro ponto de vista. E aí, passados muitos anos depois disso, eu já estava com 35 anos, veio assim, caiu como se fosse um gongo batendo na minha cabeça, né? Seja mãe. Eu falei assim, como assim ser mãe? Credo, nunca não quero ser mãe. Mas eu não queria ser mãe do jeito que eu conhecia, do jeito que era o jeito normal. Era isso que me incomodava, né, no convite da maternidade. Mas, de um outro lado, a vontade de trazer seres para o mundo era muito grande, era verdadeira. Eu falei, olha, eu não sei o que que é isso, mas eu vou trazer as criaturas para este mundo, eu vou ser mãe. E aí, né, vim, né, engravidei e tal. E aí já começa toda uma conversa de qual é o tipo de mãe que você quer ser, Renata. O que é que funciona para você? Então, a primeira coisa que me veio foi: eu não vou ter filho em hospital de jeito nenhum. Falei assim, como assim não vai ter filho em hospital? Eu tinha escutado já de algumas mulheres da minha rede que fizeram partos domiciliares. E eu falei, isso me atende. Como é que eu faço isso? E aí, eu sabia, né, da minha conexão com a força da Terra mesmo, e eu garrei nessa força. Eu falei assim, não, a ah, Terra está comigo, eu sou um ser da natureza, eu sei fazer isso. E aí eu tive os meus 2 filhos em casa. que legal. E aí começou aí já a minha trajetória, né, da família fora da caixa. Isso era tão fora da caixa, Sereno, que assim, eu não podia contar para minha família que eu ia fazer isso. Se eu quisesse que desse ruim, era só contar para minha família que eu ia ter filho em casa. Então eu não contei para ninguém. E quando meu primeiro filho nasceu, avisei, olha, nasceu, né? Aí eu liguei para minha mãe, ela falou: "Ah, então que hospital você está?" Eu falei assim: "Nenhum." "Como assim nenhum? Você já está em casa?" Eu falei: "Então, eu nem saí de casa, mamãe." Aí ela: "O que é que você foi fazer?" Eu falei: "Então, eu fiz e eu não contei para ninguém porque eu sabia que ia causar esse tipo de estranhamento." E a partir daí eu me dei conta de que a forma como eu, eu escolhia para criar minha família era diferente. Uhum. E eu dei permissão para isso acontecer. E aí, tive o segundo filho também em casa. O segundo filho nasceu em 2 horas de trabalho de parto, Uau, Serena. que Tem noção? rápido. É Super. rapidíssimo. E assim, ó, a parteira nem chegou. Uau. A gente fez o trabalho sozinho, assim, nós juntos ali, né? Então, eu sempre fui motivada por essa força da vida, né? A vida natural, a força da natureza conversa muito comigo e com o meu corpo. E é isso que eu entrego no trabalho que eu faço com as famílias. Né? Hoje eu venho acompanhando famílias, né? Sou uma acompanhante parental, onde eu facilito que os pais e que as mães eles percebam o que é que funciona para eles, desassociado do jeito certo, que é o que a gente encontra por aí sobre parentalidade. Uhum. Né? Existe muita literatura, muita forma e estrutura. Este é o jeito de criar os seus filhos, e muitas vezes o que traz angústia para pais e mães é que eles não conseguem acompanhar este jeito pré-estabelecido de criar os filhos.
Porque no fundo, todo mundo sabe. Você é pai. Você passou por essa experiência. E sim, tem muitas referências, tem muitas inspirações, muitas informações que a gente conversa com estes saberes. E o Sim. convite, né, que eu trago para pais e mães é sim, tem tudo isso e vamos descobrir qual que é o seu jeito de criar os seus filhos. E cada filho é de um jeito, né? Então, assim, o que funcionou para o mais velho não funciona para o do meio, que não vai funcionar para o caçula. Então, se você não Exato, levar em consideração a criança, o ser, a criatura em si, fica difícil. exatamente. E uma outra coisa que me veio também, né, quando eles começaram a crescer, eu e o pai dos meus filhos, a gente tinha um combinado de que eu iria ter tempo para me dedicar à criação dos filhos, né? A experimentar tudo isso de verdade. Então, eu fiz essa escolha. Eu quero estar presente. Então, quando meu filho mais velho tinha 1 ano e meio, o certo era levar ele para uma escolinha. Eu levei. Eu não aguentei 6 meses dessa criança na escola. Eu falei assim: o que que eu estou fazendo? Tipo, ele passava 4 horas na escola, então eu entregava ele para a escola, vinha para casa. Aí eu falei: eu tenho 4 horas livre, o que que eu faço? Tá, tem um monte de coisa aqui para fazer, vou fazer enquanto ele tá lá. Mas me dava uma sensação de que, meu Deus, não é isso que eu quero fazer. Eu quero que ele esteja aqui, eu quero acompanhar isso de perto. E aí eu tirei Ah, meu filho da escola, ele passou 6 meses na escola, e ele ficou fora da escola até os 9 anos de idade. caramba! Eu pratiquei algo que se chama unschooling. Unschooling é uma forma de educar fora da escola, onde não existe uma metodologia que você aplica, está baseado na observação do que os seus filhos, do que as crianças requerem de possibilidades de aprendizagem, de desenvolvimento, de motricidade, enfim, relações. E aí eu falei: gente, tá aqui o que eu tenho vontade de experimentar, né? Eu quero mergulhar junto, eu quero acompanhar junto. E para mim era muito importante passar esses primeiros anos de vida, a primeira infância, lado a lado, de verdade. Uhum. E né, eu percebo que esses primeiros anos de vida e atendendo adultos, né, quanto que os adultos trazem dessa primeira fase de vida como questões pendentes a se resolverem porque não tiveram tempo hábil de acontecer na fase em que devem acontecer, que é onde a gente ancora nosso modo de vida para o resto da vida, que é na primeira Uhum. infância. Então, para mim era importante dar esse suporte para que eles crescessem conectados com a verdade deles, para que isso se mantivesse nesses primeiros 7 anos de vida, pelo menos, muito próximo deles, que eles se lembrassem quem eles são, o que que eles vieram fazer aqui, porque isso se apresenta nessa fase de vida. E Que quando a legal. gente tem a oportunidade de proporcionar que isso se ancore como verdadeiro, isso norteia o resto da nossa vida. Então, me fala um pouquinho mais. Isso é muito legal que você está trazendo, e eu queria fazer uma correlação com o teu trabalho atual, com essa parte de coach de mães, né? Você Uhum. trabalha com a maternidade de uma forma tão linda que você está levando isso para as famílias, não só a maternidade, a paternidade, a parentabilidade, como traz um pouco mais essa coisa detalhada para que as pessoas possam entender como Uhum. que é o teu trabalho e elas puderem se engajar melhor. Sim. Então, há 4 anos atrás, eu comecei a ter mais clareza do que era este trabalho. Eu já vinha fazendo isso de maneira muito informal, Aham. ajudando amigas, né? Enfim, acompanhando mulheres, mães. E aí eu falei: peraí, isso aqui é um trabalho, né? Isso que eu faço não é só um apoio que eu estou dando, é um trabalho mesmo. Como é que eu Sim. posso transformar isso num serviço? Então eu lembro que eu fiz uma postagem no Instagram dizendo assim: olha, se você precisa de ajuda, acompanhamento para cuidar dos seus filhos, eu posso ser essa pessoa que vai te dar reforço, né? Que legal. Rede de apoio parental. E eu cobro por isso. Porque o que eu fazia até então, eu não cobrava, era simplesmente um quebra-galho, né? Aham. Agora, se eu puder receber por isso, eu posso também garantir que eu não vou ser um quebra-galho mais. Eu vou ser realmente alguém que está ali
no dia e na hora marcado para atender essa família. Profissionalizar isso, né? Profissionalizar isso. E aí eu comecei, né? E na postagem eu dizia, olha, eu vou fazer exatamente o que você precisa que seja feito, do jeito que você faz. Por quê? Porque eu não queria entrar na casa da pessoa e começar a cagar um monte de regra. Olha, aqui você tem que fazer assim, aqui você tem que fazer assado, porque não é assim. Vira a gerentona, né? É, peraí que agora chegou a Nani, né? Super Nani, chegou, vou resolver toda a sua vida e você dá licença que eu vou cuidar dos seus filhos. E não é isso. Aham. A ideia é empoderar estes pais e mães a realmente comandarem isso. E eu vou Sim. ser o quê? Eu vou ser uma facilitadora nestas relações. Então, eu comecei a atender famílias e a princípio era só para eu cuidar das crianças. Então, a primeira mãe que eu atendi, ela trabalhava home office e ela falava, então, eu preciso ter um Zoom agora. E a minha filha, a filha dela tinha 1 ano de idade. Eu falei assim, eu não sei o que eu faço com essa criança, eu não posso levar ela para o Zoom. Eu falei, tá tudo bem, né? Como é que é a rotina dela, que horas ela come, tananã. E aí a manhã dela, assim, fluiu lindamente. E logo depois, né, do período de atendimento formal, a gente sentou para tomar um café. E aí ela começou a trazer um monte de coisa, um monte de questões, mãe solo. E eu falei, nossa, olha que riqueza, né? Quanta coisa tem aí, quanto julgamento que ela tem do errado dela. E eu via isso claramente. Eu falei, peraí, esse trabalho é muito mais do que eu vir aqui e cuidar de uma criança. Olha o que essa mulher está trazendo e olha o que está se abrindo aqui entre nós, né? O que ambiente é esse que foi criado naturalmente, onde essa pessoa pode trazer as suas questões, onde ela pode trazer suas angústias, a gente pode sentar, tomar um café e conversar sobre isso. E aí eu comecei a perceber que o trabalho ele ia além de cuidar das crianças. Que E ele, maravilha, que coisa linda isso. ele tinha a ver com cuidar de quem cuida, principalmente. Então, eu até queria trazer para você aqui um depoimento que é muito lindo. Lá atrás, eu fazia muito, corria muitas barras dos meus clientes. E aí depois eu comecei a viajar e tal, aí eu falei, puxa, vamos fazer 7 sessões. Mas aí eu viajava, não dava conta de fazer 7. Aí eu falei, vamos fazer 9. A primeira você faz comigo, a gente faz meio que um diagnóstico, monta um plano, eu te passo para uma pessoa que é uma practitioner ou uma facilitadora que já fez um curso comigo, que eu sei que vai te tratar da melhor forma possível, e a gente encontra na nona, né? Eu faço a primeira e a nona, e a 7 ficam no meio. Isso funcionou lindamente. Só que aí aconteceu de vir uma gestante não, uma moça, assim, primeiro filho, menos de 30 anos, Puérpera. puérpera, exatamente. E ela estava com mais ou menos uns 3 a 6 meses, e ela tinha tido depressão pós-parto. Então, ela estava num processo assim bastante acentuado. Então, eu fazia um mix. Corria as barras e fazia um pouco de facilitação. E eu ia ter que viajar. Aí eu fui e convidei uma amiga minha, mas eu não sabia que essa minha amiga era tão maternal assim. Ela fez os partos em casa, ela não teve problema nenhum, ela tratava os filhos e a questão familiar de uma maneira supernatural. Aí foi muito interessante que eu passei ela para essa menina, para essa moça. E elas conversaram muito. Ela deu aulas e aulas e aulas de maternidade. Quando eu volto para fechar o atendimento, ela falou: Olha, você é bom, mas essa mulher é ótima, ela é maravilhosa, ela é espetacular. Ela me ensinou tudo de maternidade e eu tirei aquele lugar, porque ela estava, primeiro com depressão, mas ao mesmo tempo com aquela questão do medo, sabe, de É, fazer e acontecer. E, cara, esse trabalho é fantástico, porque para sim. essas mães de primeira viagem, ou para as pessoas que estão ainda com uma certa insegurança, que o primeiro é o baita desafio. Depois, entra numa Depois série, a não, coisa anda. É, sim. vou embora. Traz isso, porque eu acho que isso é muito legal. Exato. E assim, o que você trouxe, né? Essa pessoa que você passou, sua cliente, ela tinha os mesmos conhecimentos que você, mas ela tinha algo que você não tinha, que era a Exatamente. experiência de maternar, né? Então, esse trabalho, ele me dá condições de eu estar tão presente, tão próxima das mulheres, porque de mulher para mulher, de mãe para mãe, a gente tem um entendimento além das palavras do que tudo isso que envolve a maternidade. Por isso que a gente consegue se dar esse suporte de forma tão autêntica e tão genuína.
E como eu pude passar pela experiência natural da maternidade, natural, né, da criação dos filhos, eu trago esse saber no meu corpo, gravado nas minhas células. Então, para mim, é Claro. muito natural ser um suporte para uma mãe que está presa em regras, que está se sentindo culpada porque não consegue atender a expectativa. Porque a gente, né, esse assunto família, maternidade, é cheio de forma e estrutura que não é natural. E muito julgamento também, né? Todos os julgamentos nascem, né, nesta área da nossa vida, na família. Tem até um acrônimo, um acrônimo do Access que eu acho hilário, muito bom, de family. É, Fucked and most interested in limiting you. Você já ouviu isso? já, fantástico. É fantástico, né? Que assim, o lugar onde deveria ser o nosso ponto de apoio, de suporte, é o lugar onde a gente mais trabalha com julgamentos, com o errado de nós, com sentimento de culpa. Então, não precisa ser assim. E naturalmente não é assim. É natural você constituir uma família, é natural criar os filhos, mas criou-se toda uma estrutura tão cheia de regras que a gente já não sabe mais o que é ser isso. E aí é que a gente se confunde. Então, meu trabalho é falar, tá tudo bem. Tá tudo bem. E a gente vai encontrar aqui o seu jeito de fazer isso que você faz com o pé nas costas. Sem precisar Nem de melhor, mim. nem pior do que ninguém. É o seu jeito. É o seu jeito. E sem depender de mim. Isso que para mim é o principal ponto do meu trabalho. Eu não quero ser a pessoa que a família tem que ter do lado para funcionar. Aham. Eu quero transitar em momentos que são necessários e soltar. E agora dança com isso. Porque você é capaz, você pode fazer isso. Esse é o meu trabalho, Muito né? legal. E Criar essa independência mesmo, né? você tem algum exemplo, algum case que você possa trazer aqui para a gente poder ter uma ideia da extensão disso? Das mulheres que você já tem Nossa, tenho facilitado? várias. Tenho vários. Tem um que eu, assim, super, né, coração mesmo. Foi de uma mãe, ela é psicanalista, né? Então ela já Aham. traz aí todo um Paranauê. conjunto paranauê de entendimentos psicanalíticos da criação, né? Mas ela se abriu para uma pessoa como eu, né, que não tem esses paranauês, entrar na casa dela no momento em que ela estava gestando o segundo filho. Então ela tinha uma filha, a filhinha tinha 2 anos, e elas cresceram muito próximas. Nesses 2 anos ela estava ali com a filha, e um grude, né? Uma coisa assim, ela falava, não sei o que que eu vou fazer quando chegar outra criança. O que que eu faço com essa menina? Eu falei, tá tudo bem, querida, vamos trabalhar isso. Que ótimo que você me chamou neste momento, porque a gente vai preparando esse meio de campo para isso se dar de forma natural. Aham. E aí entrei na dinâmica da família. Essa era uma família que eu atendia todos os dias. Então eu chegava, eles estavam dormindo ainda, então eu preparava o café da manhã. A criança acordava antes, a mãe estava dormindo porque estava gestando, tinha muito sono, nananana. Então eu pude trazer, ó, relaxa, que tá tudo sob controle. E a criança acordava, e aí eu comecei a perceber o quanto essa criança podia ter mais independência nas suas atividades básicas. E foi isso que eu fui compartilhando com essa mãe, falando, ó, você não precisa fazer tudo por ela, porque ela já tem algumas habilidades, e é isso que a gente vai trabalhar aqui para você ficar mais tranquila de que ela tá bem, porque ela é capaz de fazer muitas coisas. E aí eu fui trabalhando com essa criança de 2 anos, esse lugar dela me ajudar a colocar a mesa do café da manhã, Legal, dela legal. mesma cortar e se alimentar sozinha, porque até então se alimentava com alguém dando na boca dela. Aham. E a mãe falava, olha, graças, que bom que essa criança pode fazer tudo isso, que agora eu relaxo, eu sei que eu vou dar conta da chegada do outro. Ah, E aí essa mãe começou a perceber que na relação delas ela podia ir soltando, e ela teve esse tempo de ir soltando até chegar o irmão,
né? Nasceu o bebê, então eu acompanhei a chegada de um bebê em casa, né? E eu era esse apoio para essa mãe que estava ali recém-parida. E os primeiros 3 meses, principalmente, são uma loucura, mas eu estava ali do lado, acompanhando. Não no lugar de tomar o lugar dela como mãe, mas de acompanhá-la e encontrando maneiras de incluir essa segunda criança que chegava, né? Manter o contato com a filha que já estava ali. E a gente tem o quê? Já faz 3 anos que eu acompanho essa família. E Que nesse maravilha. 3 anos juntos, né? E assim, cada vez menos eu preciso ir até a casa deles. Por quê? Porque o meu trabalho é fazer com que eles descubram como fazer isso fluir com este ninho, sem a necessidade de ter que ter uma pessoa para cobrir buraco. Então eu vou achando, Aham. onde é que estão os buracos? Aqui tem um buraco, vamos cuidar disso. E aí a gente trabalha juntos, a gente encontra maneiras de lidar com as situações e eu vazo. Que legal, que maravilha. Isso é muito interessante para uma mãe ter esse apoio, porque de repente sempre tem a mãe dela, ou a sogra, ou alguém da família, mas tem esse viés do julgamento, do querer impor a sua maneira. É diferente você ter um profissional do lado, que você pode contar como apoio, mas que está ali para te facilitar e não Exato. para te impor, né? E aí eu percebo, né, que a diferença de você chamar alguém de fora, né, por exemplo, tem família, tem pai, tem mãe, tem tio, tem tia, tem madrinha, né? Essas pessoas ainda estão carregando muitos pontos de vista da própria relação, né, que eles têm entre si. E quando eu entro sem julgamento de nada. Maravilha, Eu não maravilha. tenho, não tem esse espaço de julgamento, está fazendo certo ou está fazendo errado. O que na família é um pouco difícil de lidar. Sim. Muitas questões da família entre eles aparecem nesse momento em que surge um novo bebê. Então, às vezes, é dar um respiro para esses pais se empoderarem do que é, o que eles estão criando e conseguirem tomar um distanciamento da influência da família até. Legal. E você faz alguma intervenção também com os pais ou só com as mães? Os pais, hoje, né, os pais têm aberto cada vez mais esse Que espaço maravilha. de também tô junto aqui. Né? Então, assim, é muito mais natural com as mães. Com as mães você Sim, não precisa sim. fazer muito esforço para entrar, é meio que elas já abrem a porta, já escancaram, você Isso. já vai entrando. Agora, com os pais, você percebe que tem uma curiosidade. Então, eu vou lançando uns convites, assim, e alguns vêm. E quando eles vêm, é de uma riqueza, Sereno. É maravilhoso, É maravilhoso. maravilhoso, porque é como se os pais estivessem começando a perceber que eles podem abrir o coração, e isso não é fraqueza. Eu lembro quando meu filho nasceu, eu fui dar o primeiro banho, quer dizer, o meu primeiro banho, né? Não foi o primeiro banho dele, né? Uhum. E aí estava engraçado, estava minha ex-mulher, minha sogra e todo mundo na sala. E eu falei, vou pegar ela. A minha sogra foi muito legal nesse sentido. Ela falou, pega que ele não quebra não, vai tranquilo, pega aqui, pega acolá. E aí a gente ficou brincando. Foi uma sensação tão gostosa, foi muito bonita. É lógico que as mulheres têm mais habilidade, talvez que brincaram de boneca, porque tem o instinto materno, tem todo o Paranauê aí. E a mãe, né, pariu. E nós, os pais, curtimos fazer isso, mas a gente fica com certo receio. Aí Sim, depois eu fiz aulas e aulas de trocar fralda, de dar banho e de fazer. É lógico que a nossa participação paterna, ela cresce à medida que a criança cresce. Tipo, já está andando, ok. Aí eu dou banho fácil, já anda para sim. limpar a fralda, fazer acontecer. Mas quando ele é muito pequenininho mesmo, recém-nascido, a gente fica com certo receio. Mas olha, tirei de letra e foi uma coisa maravilhosa. Aliás, eu acho de todos os papéis que eu já curti na vida, amante, namorado, profissional, irmão, marido, pai, para mim é a melhor de todas. É É uma uma coisa experiência, maravilhosa, sim. espetacular. A experiência de acompanhar seres, né, nesse mundo é, para mim, das mais ricas e mais importantes do mundo. O que a gente está fazendo enquanto pais e mães? A gente está acompanhando seres que vão criar o mundo que a gente vive. Sim. E não tem trabalho mais importante no mundo, para mim, do que esse. Né? E quando você traz essa coisa, né, de homens e mulheres, sim, nós temos diferenças.
E essas diferenças não são algo que nos separam uns dos outros, muito pelo contrário. É a gente reconhecer quais são as habilidades inerentes a cada corpo. Um corpo feminino tem habilidades que um corpo masculino não tem. Exatamente. E é E viva a simples isso. diferença, né? E viva a E diferença. viva a diferença. Então, assim, às vezes a gente ouve um discurso, né, de mulheres, porque os homens têm que começar a se fazer não sei o quê. Eu falo assim, amor, os homens não vão fazer o que você faz. E se fizerem, fazem mal feito. Fazem mal feito, mal e porcamente. Né? E de má vontade, porque É. não é essa força que é Não. requerida dos homens. E o que você trouxe é muito claro. À medida que as crianças vão crescendo, é aí que a participação masculina se torna mais ativa e mais presente. Sim, Né? porque aí. A energia da mulher é outra. E é para a gente, o homem, né, o pai, à medida que a criança vai crescendo, não tem mais aquela coisa da fragilidade, sabe? Pode quebrar, pode deslocar. Não, se fizer, a gente leva no hospital e arruma, mas vamos lá. E essa é a função paterna, né? Vai É, pro mundo, menina, vamos embora. E a mãe, não, eu vou acolher, vou cuidar, vou sim. nutrir. Cada macaco no seu galho, cada um fazendo o seu Eu papel. E tenho a um caso criança de crescendo uma mãe, feliz. tem um caso de uma mãe que eu acompanhei, que ela fala que ela era aquela mãe, né? Assim, tipo, vai sair com a criança, pega a bolsinha, coloca a blusinha, o casaquinho, né? Não sei o quê, nananana. E aí um dia ela falou assim: Meu Deus, eu preciso sair e eu não vou poder fazer a mala da criança e tem que ir com a criança não sei aonde. Aí ela falou pro pai, falou assim: Ó, eu vou sair, não tive tempo de organizar nada, você se vira. E o Ah. pai falou: Beleza, deixa comigo. Né? A criança tinha 3 anos. E eles moravam numa região fria, de neve. E aí ela voltou de casa e falou: E aí, como é que foi a manhã de vocês? Ele, a gente fez uma caminhada numa trilha. E ela olhou para a criança estava de short, estava com uma touca na cabeça e um agasalho amarrado na cintura. Ela falou assim: Mas Ah. ele foi assim? O pai falou: Foi assim. Ela falou: Mas meu Deus, cadê o casaco? Ela falou assim: Não, ele tá super agasalhado, tá com touca na cabeça, tem um negócio na cintura. E aí ela olhou e falou assim: Cara, não é que ele tá certo? É pela cabeça que a criança perde calor, ele tá de touca, Ah. não é do jeito que ela faria, mas é um jeito que funciona. E ela falou: Aham, né? O que que esse homem sabe sobre isso que eu não estava dando permissão de acontecer e que ela simplesmente olhou para aquilo e falou assim: não é do meu jeito, não é como eu faria, mas funciona. É, e é legal para a criança ter esses dois lados, né? Um mais permissivo, outro não tão permissivo, um mais educador, o outro mais divertido, para ela Um mais ter, ousado que o para ela ter outro. espaço ali, né? De poder experimentar coisas diferentes. Sim, e essa é a riqueza, né, de quando a gente tem essas forças acompanhando uma criança, porque as crianças, quando são muito pequenas, elas nem têm essa identificação com o sexo ainda. Sim. As crianças são os dois sexos até boa parte da primeira infância. Elas não têm isso, eu sou menino, eu sou menina. Brincam com Elas vão tudo, sem experimentando. preconceito, né? É muito legal isso. É muito legal. E eles não têm mesmo, eles brincam de tudo, né? Menina brinca de carrinho, menino brinca de boneca, porque faz parte da vida. E depois é que eles vão começar a escolher qual a identificação, né, que eles Sim. escolhem para eles conduzirem a vida deles. Então, é muito legal poder ter essas duas forças, né, e cada um trazendo aí autenticamente o que é a sua contribuição para essa criança poder escolher o que ela deseja ser, qual é a força Sim. que ela vai se basear para ancorar a vida dela. Né? É muito importante isso. Isso é fundamental. E é interessante porque às vezes a gente vê alguns vídeos de criança nessa primeira infância, menino e menina, e às vezes as meninas descendo o cacete nos meninos, né? Depois isso cresce e aí já muda, né? Porque eles passam a Muda. ter mais força, elas menos força. Algumas ainda continuam batendo, sem problema. Mas é Sim. muito interessante como essa diferenciação acaba vindo. Mas me fala um pouco mais. Você tinha comentado comigo lá atrás que você estava trabalhando com a nova plataforma. Traz essa informação aqui para a gente que eu achei super interessante. Tá. Então, recentemente eu estava buscando uma maneira de criar espaços de comunidade no meio virtual, né? Lugares onde a gente possa realmente estabelecer conexão uns com os outros, trocar, interagir.
E aí eu descobri que tem várias plataformas disponíveis para isso. Eu encontrei uma chamada Nichos. E aí eu falei, ok, vou brincar nesse Nichos aqui, vou criar uma comunidade. A comunidade se chama Ayla Awareness. E dentro dessa plataforma eu trago aí tudo aquilo que eu ofereço para o mundo. Então, tem ali também todos os meus trabalhos ligados a terapias integrativas e tem uma área destinada ao trabalho que eu faço com parentalidade, que é o Chame uma Mãe. Meu negócio se chama Chame uma Mãe. E dentro do Chame uma Mãe eu vou alocar agora a formação de comadres. Então, o que que são os comadres? Comadres são essas mulheres que eu vou preparar para fazer este trabalho que eu venho fazendo há 4 anos, que é acompanhar famílias. Que legal isso, fantástico. E eu acho que eu gostei muito do nome, como ele surgiu também, porque comadres é C de chame, U de uma e M de mãe, com madres. E comadre também é aquela mulher parceira que está sempre ali junto para dar suporte, apoio. Então, o que que eu estou formando? Eu estou formando comadres profissionais, onde eu vou poder compartilhar esse modo de fazer o que eu faço. Porque não existe, não existia, né? Agora já existe, É, eu criei, que né? legal. E isso vem, essa formação, ela é baseada em tudo isso que eu venho experimentando ao longo da minha trajetória com a maternidade. E aí eu vou reunir ferramentas de Access Consciousness, né? Para mim, o que me trouxe toda essa clareza foi Access Consciousness, de fato, né? Que trabalha esse lugar da gente olhar para o mundo sem julgamento, onde Sim. tudo é possível. As ferramentas são simplesmente espetaculares. Não Elas tem são como não espetaculares. incluí-las, né? Não tem como, né? Porque eu já sou as ferramentas. Então, assim, eu venho criando a minha vida desde que eu acessei essas ferramentas. Isso tem essa permissão de ser o que eu sou e a permissão das pessoas serem o que elas são, vem do aprendizado que essas ferramentas me trouxeram, Com de fato. certeza. Então, assim, é essencial nessa formação que eu compartilhe sobre essas ferramentas com as Sim. pessoas. E aí também trago outras inspirações, como, por exemplo, Maria Montessori, que trouxe um legado de contribuições sobre a vida prática, né? Que é uma série de maneiras de você convidar as crianças para que elas pratiquem, exercitem independência de ser dentro de casa, nos seus ambientes, com os cuidados consigo, com o corpo, na casa, como organizar um ambiente para que a criança possa estar ativamente participando, até onde ela é capaz de participar. Então, eu trago referências, né, do trabalho da Maria Montessori, trago referências de Amy Pickler, que é outra inspiração, que trabalhou muito com a primeiríssima infância. Ela é uma médica húngara que fez um trabalho absurdo num orfanato. Enfim, eu tenho assim muitas coisas que eu posso compartilhar e que fazem parte dessa formação que eu vou trazer para as mulheres e para homens também, porque não é só para se tornar uma comadre. Isso, para mim, é algo que eu compartilho, que inclusive atende pais e mães que já perceberam que não existe um jeito certo de educar, mas que podem contar aí com recursos e com um modo de olhar para a parentalidade mais livre e desapegado de uma forma e estrutura de certo e errado. Muito legal. Então a formação ela está aberta mesmo para quem quiser vir participar, né? E E como é que a pessoa faz para entrar? Ela entra em contato com você ela aqui? pode Como é que entrar ela... em contato comigo, então pelo Instagram mesmo, né? Me manda uma mensagem. Pode entrar em contato também pelo meu perfil do Chame uma Mãe. O Chame uma Mãe tem um perfil no Instagram. Então, no link da bio do Chame uma Mãe, tem um linkzinho que é o grupo de interesse na formação. Então, a pessoa entra no grupo e lá no grupo eu já vou compartilhando, né, sobre quando o curso vai acontecer. Ele vai começar dia 2 de setembro, né, o valor, qual a carga horária, tudo isso aí eu já posso entrar, trazer estes detalhes para quem tiver interesse na formação, já ir se preparando para vir para a formação junto comigo em setembro. Que maravilha. Essa vai ser a primeira turma?
Então, essa é a primeira turma oficial. Eu tive Oficial. 2 protótipos, né? Porque Que assim, legal. antes eu fui testar, falei, deixa eu ver como é que isso funciona. Então, eu convidei pessoas, né, da minha Que rede. maravilha, claro. Falei, Aham. ó, vocês estão aqui de cobaia. Vamos trabalhar aqui que eu preciso, né, trazer consistência para essa formação. E depois de 2 protótipos, eu falo, Agora estou agora, pronta. agora eu tô pronta, agora eu já sei o que que eu entrego, né, para as pessoas. Então, eu tô assim extremamente feliz de estar criando isso. Que delícia. Eu olho assim, eu vejo, eu falo, uau, né? Como seria mais e mais pessoas livres, né? De forma, estrutura, definição, conclusão e conectados com o que sabem. Porque pais e mães já sabem tudo que precisam saber, só não reconheceram ainda que sabem. É verdade, é verdade. Mas é muito interessante você trazer essa questão da formação, porque de repente o Brasil é tão grande e tem tantos brasileiros em tantos outros lugares, né, do mundo, e de repente eles estão requerendo um serviço dessa natureza, ou de repente, puxa, eu tenho essa habilidade, eu gosto dessas coisas, mas de repente talvez eu não tenha um método, eu não tenho uma ferramenta formatada para isso. Isso é muito legal, porque isso expande, né? E dá uma sensação de, uau, criei essa formação, mas ela não é minha, ela é nossa. Ela é Vem que nossa. aqui é um lugar para você. Isso é muito lindo, muito legal. Exatamente. Ela dá um ponto de partida, né? Assim, então, quando eu penso a formação, eu não quero trazer uma caixa. Olha, você entra nessa caixa aqui, você faz assim, assim, assado, e não é este lugar. Então, a formação, ela tem uns nortes, ó, tem aqui, você pode seguir por esse caminho, e percebe o que funciona para você e segue o seu saber. Então, ela traz essa possibilidade de cada pessoa que faz parte da formação usar isso e incluir o seu jeito de fazer as coisas, porque não existe o jeito certo, Com certeza. Isso é né? muito Isso que legal. é a parte bonita de tudo isso. Então, a formação ela tem um ponto de partida, mas ela vai tomando corpo, tomando forma, dependendo de cada pessoa que a compõe. Isso é lindo, porque o processo de vida é dinâmico, não é engessado, não é duro, não é rígido. Viver é isso, a gente está em constante mudança e movimento o tempo É. todo. É se adaptando e se ajustando, porque um dia está bom, outro dia está melhor, o outro dia não está tão bom. E a vida é assim, né? E a Altos vida e é baixos. essa lindeza, né? Porque eu acho isso uma lindeza. É A assim. gente acordar e falar, ok, o que que eu tenho para hoje? Né? E você começar a falar assim, tá bom, o que que eu tenho para hoje depende do que eu escolho criar para minha vida. O que que eu escolho hoje? O que que está vivo em mim hoje? Né? E isso para mim é tão leve olhar para a vida desse jeito, sabe? Fica muito mais fácil mesmo Muito viver. mais fácil, muito mais autêntico, né? A gente tem a possibilidade de se expressar conectado com a nossa autenticidade, com a nossa força verdadeira, e isso faz toda a diferença. E quando eu empodero pais e mães a se conectarem com isso, imagina o como isso reverbera para as crianças. Opa, para o universo, né? Porque uma criança também crescendo num ambiente mais harmônico, ela é muito mais sana, e ela se expande de uma maneira diferente. E é isso que o mundo está precisando, né? Está requerendo de todos nós mais leveza, mais E risada. confiança, né, Serena? Acho que confiar. É. A gente, eu percebo assim, na minha criação, eu nunca fui questionada sobre o que eu sabia sobre as situações desafiadoras que apareciam diante na minha frente. Eu Ah, sempre dependia de alguém me dizendo o que é que eu tinha que fazer, como eu tinha que fazer para ser aceita. E eu aprendi a fazer isso lindamente. Eu passei a vida inteira mentindo. Tá bom, eu posso fazer isso. Não é bem assim que eu quero fazer, mas se é assim que eu tenho que fazer para ganhar a estrelinha, eu vou fazer. Né? Até que eu percebi que, peraí, eu não preciso fazer isso. E não tá legal ficar fazendo isso mais. Então, eu acho que eu consigo compartilhar com as pessoas esse lugar de confiar no que a gente sabe e trazer autenticidade, porque isso nutre a gente num grau assim absurdo, né? De que seja o que for que apareça na minha frente, eu consigo lidar com isso, porque eu tô conectada com a minha força. E as crianças já nascem assim.
ao longo da vida, elas vão perdendo isso, porque tanto que se ajuste aqui, se ajuste ali, que você desconecta. Então, como seria se a gente não desconectasse? Se a gente, desde pequeno, já fosse encorajado a agarrar na força daquilo que a gente sabe que funciona pra gente. E é isso que eu venho fazendo com as famílias que eu venho atendendo. Isso acontece com as crianças, já naturalmente elas já são isso. Eu vou liberando os pais de falar, calma, confia na sua criança. Olha só, ela está te dizendo coisas aqui, você pode escutar, você pode confiar. E aí os pais vão relaxando e falando, tá bom, dá para fazer isso, dá para fazer desse jeito também. Eu não tenho que ficar respondendo e atendendo e dizendo para a criança tudo o tempo todo. Isso é lindo. Isso é lindo. É Isso é lindo. lindo quando tem permissão de acontecer, né? E é legal que é um trabalho também duplo, né? Porque hora você foca na mãe ou no pai, hora você foca na criança. E de Uhum. repente tem hora que você sai e coloca o foco na família. Então é uma triangulação bonita, É gostosa, lindo, é porque uma dança. não tem um protagonismo, né? Todos são protagonistas Todos são e protagonistas. os três estão caminhando juntos. Isso é lindo demais. Sim, é isso mesmo. E acho que esse é o lugar, né? Quando cada pessoa tem consciência de que é quem comanda a própria vida, isso traz uma sensação de que sim, a gente cria a nossa vida de acordo com o que é importante para nós, e isso é possível. Por quê? Porque a gente reconhece a força que tem. E isso faz toda a diferença. É. É muito interessante. E é legal olhar isso porque, de repente, hoje a maioria das mulheres estão escolhendo ser mãe mais tarde, né? Antes a Uhum. mulherada toda tinha quase todos os filhos até os 30. Hoje a mulherada está tendo depois dos 40, 45, 50. É. Eu comecei Então, minha jornada com 35. Fui ter o segundo filho com olha, quase 40. olha aí. Então é outra questão, né? Ela já está madura por um lado, profissionalmente falando, às vezes até financeiramente e tal, mas tem esse retorno, né? E aí, de repente, vão ser mães ou avós bastante tardias já, né? Porque, de repente, imagina, uma mãe aos 50, 45, até essa criança entrar em reprodução, ela já está com 70, 80. Sim. Então, E eu percebo que o planeta, né, o planeta enquanto organismo, ele vem nos convidando para novas relações entre familiares, novas relações entre homens e mulheres. Imagina que a gente tem 8 bilhões de pessoas neste planeta, é gente né? pra caramba, né? É gente para caramba, a gente saindo pelo ladrão. Né? Então, assim, eu percebo que esse convite de maternagem mais tardia tem a ver com essa sabedoria do planeta de começar a equilibrar essa quantidade de gente que existe. Sim. Né? Eu vejo também uma outra coisa acontecendo, pode parecer loucura que eu vou falar aqui, mas é do jeito que me chega, né? De homens e mulheres se relacionando de formas diferentes, a homossexualidade aparecendo, inclusive como uma alternativa para cuidar da população. Sim, pode Né? ser, Porque pode ser. enquanto homens se relacionam com homens, mulheres se relacionam com mulheres, não procriam, uau, que refresco, né, que o planeta tem. Por quê? Porque as relações, o relacionar-se, o estar junto, a troca, a carícia, o carinho se mantém, porque isso é combustível para a nossa vida. Mas hoje, na maioria dos casais homoafetivos, eles estão tendo filhos, né? Ou de barriga de aluguel ou estão Sim. adotando, que E também é muito quantas legal. crianças já estão prontas para serem adotadas e Sim, podem ser adotadas por essas pessoas? Olha que sabedoria que esse planeta tem. Porque o planeta, ele lança uns convites para as pessoas, né? E sim. hoje vem se abrindo outras possibilidades, outros formatos. Não é mais aquela família nuclear, papai, mamãe, filhinho, né? Você tem papai, papai, filhinho, mamãe, mamãe, filhinho, papai, mamãe, filhinho de outro, não sei o quê, né? Ou É tão então tem lindo. papai, mamãe, cachorro, E papai, mamãe e cachorro, gato. filho Porque pet. tem algumas famílias que esqueceram, ó, tipo assim, ó, não estou afim de colocar um baby
no um mundo, baby mas no eu só fiz mundo. colocar um pet. E tá tudo certo, Exatamente. né? É muito Então, legal essa diversidade. essa maneira de olhar para isso tudo, né, que me dá a liberdade de fazer o que eu faço, porque não existe jeito certo de falar de família. Hoje a gente está falando de família aqui, onde a gente vai parar? É, O é que é verdade. família? Família é aquilo que nos atende, que nos acolhe de tantas maneiras, tem tantos formatos possíveis. Não tem formato certo para isso. É Né? Eu acho verdade. que esse trabalho ele traz a possibilidade de ser olhado de várias perspectivas. E tem também aquela questão, né? Voltando à família. Embora você tenha uma família de origem, você escolhe a sua família quando você se torna mais adulta, né? Então, tem Total. amigos que são mais do que irmãos, tem tias ou familiares ou não, que são mais do que mãe ou são iguais, né? Então, é muito legal você poder também se inserir numa outra família que não é a sua de sangue, do ponto de vista genético, mas que foi acolhido pelo coração, né? E aí essa questão da Exatamente. adoção é linda nesse sentido, né? Maravilhoso. Tem um pensador, Humberto Maturana, ele desenvolveu uma teoria chamada autopoiese. E a autopoiese, ela embasa bastante o trabalho de formação do Chame Uma Mãe, né? Eu fui Aham. buscar nessa fonte uma inspiração muito grande. E o Maturana, ele traz, né, na autopoiese e na pesquisa dele, algo. Ele foi visitar comunidades muito antigas, né? A época que ele chama de matrística. Na matrística, isso é muito antigo mesmo, ele trouxe na pesquisa dele que as comunidades se organizavam sem hierarquia. Não existia hierarquia. Então, homens e mulheres se relacionavam livremente, as crianças eram filhos de todo mundo. A relação dos seres humanos com os animais, ela se dava também num lugar de respeito, trabalhavam juntos. E eu falo, uau, isso é algo que nós sabemos ser e fazer. Isso é muito antigo, isso é muito básico, é da matriz, né? Por isso que chama matrístico. Aham. E com o passar do tempo, foi se instaurando um outro sistema, que é o sistema que a gente. O sistema não, né? É uma estrutura, que é a estrutura patriarcal, que pressupõe o controle, a competitividade, a posse, a propriedade. E essas relações familiares tradicionais, elas estão baseadas em posse e propriedade, Sim. né? É meu filho, é meu nome, meus bens. No começo da relação é meu bem, no final da relação é meus bens, né? Porque está tudo baseado em propriedade. E hoje eu vejo um movimento do planeta de desconstruir tudo isso, de questionar tudo isso. Isso não nos atende mais. Uhum. Atendeu por um período, mas não nos atende mais. Então, esses novos formatos, mais comunitários, mais inclusivos, mais ampliados, são um convite que a Terra vem fazendo para a gente falar: ó, beleza, vocês quiseram escolher esse caminho até agora, vocês já viram o que isso está criando, né? Aprenderam? Ótimo. Então, vamos começar a abrir outras conversas agora, né? De ampliar o horizonte, ampliar o olhar. E família é exatamente isso que você trouxe. Família não é só aquela biológica, genética, meu gene está no seu corpo, você é minha propriedade. Não! Não! Socorro! Né? Família é esse espaço de inter-relações que a gente vai estabelecendo com aquelas pessoas que ressoam, que vibram naquela frequência, que é a frequência que o seu ser vibra. E aí a gente começa a ter uma liberdade de escolher quem a gente quer que componha a nossa família planetária, né? Isso é fundamental. E eu li esses dias atrás uma coisa que é muito interessante também, que falava assim que você pode viver sem a família, mas jamais sem amigos. Porque, de repente, às vezes, um amigo é mais que um irmão, né? Sim. Porque é aquela pessoa que, de repente, você está no processo de luto, ou de depressão, ou de um pé na bunda, ou de o que seja, e ela fica do teu lado, ela não fala nada, ela não te toca, e você se sente completamente acolhido. E, às vezes, com a família também pode acontecer isso, mas tem uma especulação. O que é que aconteceu?
E tem uma justificativa, a gente sabe que a justificativa é falta de consciência, né? Total. É inconsciência total. Para que eu tenho que me justificar por uma coisa que, cara, tá na cara, né? Eu tô passando por luto, eu levei um chifre, eu tô ali, né? Geralmente a família chega e fala, tá vendo? Eu Eu te sabia que não sei o quê, falei! eu falei. Eu sabia que essa Caraca, menina né? era vagabunda Socorro. e você ficou com ela. Eu tenho assim, com a minha família biológica, eu tenho, né, cada um seu quadrado. Tipo, eu já, É. já delimitei, assim, ó, daqui você não passa, bebê, porque, né, minha vida, minhas regras. E eu tenho muito mais liberdade com pessoas fora do meu ambiente familiar biológico, exatamente porque não está corrompido por esse monte de justificativas, de lealdade, de fidelidade, né, que as relações familiares tradicionais trazem muito disso. É verdade. Então eu venho rompendo mesmo, assim, com toda a lealdade, fidelidade biológica, genética, é, heranças de antepassados. Você, ok, gratidão por terem aberto o caminho para eu estar aqui. E eu não devo nada para vocês, eu não devo fidelidade nenhuma. Eu escolho a minha caminhada. E quem quiser me acompanhar, as portas estão abertas, mas respeite o meu modo de olhar para a vida. É, Porque eu não tenho que honrar e os outra, você passos pode dos também outros. fazer resgates dentro da própria família, né? Às vezes um irmão, Total. uma tia, alguma pessoa qualquer da família, que de repente tem uma conexão muito forte. Então dá para tirar essas cobranças, esse excesso de julgamento, esse excesso de explicações e justificativas e entrar numa comunhão. O que às vezes eu acho que é bastante desafiador, porque a questão da família implica em lugares, é o mais velho, do meio, o mais novo, essa é a bonita, essa é a inteligente, essa é a burra, Uhum. essa é a gorda, essa é a magra, essa é a gostosa. E às vezes a pessoa faz uma dieta, faz uma plástica, troca de lugar e a pessoa, não, você não é isso, volta para aquele lugar lá. Nossa, nossa, você me trouxe algo aqui muito precioso. Ontem eu estava falando com uma amiga que assim, ela está num processo de vida muito expansivo, né? Ela está validando quem ela está fazendo e acontecendo. Aí o pai dela ficou doente, foi para o hospital. Ah, Aí já vem a irmã e fala: Olha, você tem que ir lá ver o papai, porque ele tá morrendo. Aí ela vai para o hospital e o pai chega e fala: Então, você agora, para tudo que você está fazendo, você vai ter que ir lá na minha casa, vai ter que pegar o meu carro, vai ter que comprar tal remédio. Ela falou assim: Para tudo! Calma! Ninguém me perguntou o que, que eu estou disposta a fazer aqui. Vocês estão mandando em mim, por quê? E aí ela entrou num lugar de julgamento dela, né? De o que, que eu estou fazendo de errado. que Tipo, coisa você não está legal. fazendo nada de errado, bebê. É só esta realidade dizendo: você está crescendo e você não pode ser tão grande assim, volta para cá. Eu falo, gente, olha que coisa linda observar, né? É. Como é que são essas conexões familiares? Como é que essa realidade que é manter ainda uma estrutura que não funciona mais a todo custo? E quais são os alarmes, os dispositivos que são disparados de culpa, de medo, de errado? Olha só como está. É um jogo armado, né? É. E E se a aí ela pessoa não veio falar tiver comigo, eu falei muito assim: calma, bebê, consciente, se ela não tiver calma. consciente, ela não percebe. Exatamente. E aí ela vem e trouxe para mim, que sou amiga dela, né? E que nós temos uma relação de irmãs, de Aham, fato, que legal. né? E aí eu falo, calma, tá tudo bem. Respira, lembra o que você está fazendo, lembra quem você é e olha qual é o convite que eles estão te trazendo. Eles estão te convidando a voltar para o lugar velho conhecido. Você quer voltar? E outro, dá também para falar, né? Tipo, olha, lá atrás eu aceitava esse tipo de interferência. Agora, nesse momento da minha vida, é Não cabe mais. inadmissível. Eu estou fazendo novas escolhas. Ou vocês aceitam, ou vocês aceitam, porque eu não vou retornar. Aí a pessoa toma um susto e fala, peraí, vamos refazer o jogo aqui, né? É lógico que eles vão Sim. sempre te convidar para trás para você Sim. retornar. E é um convite para eles também, né? Claro, E eles estão certos e ela está errada? Eles estão errados, ela está certa? Não, são só escolhas. são Então, caminhos diferentes, né? caminhos diferentes. Então, eu só trouxe clareza para ela entender que ela estava sendo convidada a voltar para uma estrutura que ela já escolheu, que ela não quer mais participar.
E se eles vão acompanhá-la, se eles vão respeitar as escolhas dela, não importa. Mas ela tem que estar ali muito presente com o que é verdadeiro para ela e o que cria a vida dela, mesmo que ela seja julgada por isso. Com certeza. Querida, nós já estamos há quase uma hora e eu Sim. queria que você deixasse aqui um recado, uma frase ou algo para quem está nos assistindo falar: Uau, valeu a pena assistir essa live e agora eu vou encarar a família diferente. Bom, tem uma frase que é bem conhecida e que me toca muito, que é aquela que diz: é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. Uau. Até me arrepia quando eu falo essa frase, né? Porque eu imagino, né? Eu vejo mesmo claramente assim um futuro onde todas as pessoas colaboram umas com as outras, onde a gente começa a plantar essa sementinha de uma sociedade, de um futuro mais colaborativo desde pequenos. E com as crianças, essas crianças que estão chegando agora, elas carregam essa semente da colaboração e da confiança na vida, e da confiança de que nós podemos ajudar uns aos outros e dar suporte uns para os outros, simplesmente porque é isso que a gente faz de mais rico na nossa vida. Nossa, que lindo, maravilhoso, espetacular. Eu confio nisso. E é isso que eu estou plantando com a formação das comadres do Chame uma Mãe. É a possibilidade da gente olhar para esse mundo que inclui mais. É isso. Nossa, excelente sementinha. Vai brotar? Uau, uma linda lavoura. Sim, ela está Flores! petitiquinha, mas ela tem raízes fortes, ela está crescendo, ela está chamando mais pessoas para virem nutrir tudo isso. E eu estou deixando o convite aberto aqui para quem sentiu o chamado, para quem ressoa isso, vem para a formação do Chame uma Mãe, que começa agora dia 2 de setembro. Vão ser 4 meses de formação. Vou estar acompanhando de perto. A gente vai olhar, né, para todas essas inter-relações, todos esses modos de olhar para a vida de outro lugar. É Que isso delícia. que essa formação traz. E se você está nos assistindo e ainda não segue a Renata Hidargo, por favor, vai lá e dá uma clicada e fala: Oi, cheguei! Vem comigo! É isso Gratidão, meu aí. querido. Você é um espaço de generosidade. Ô, querida, eu É que um dos homens que agradeço. eu admiro muito, né? Que bom que a gente tem homens como você nesse mundo, com esse coração vulnerável, aberto, sem medo, né? De se mostrar, de se apresentar no mundo. Mais disso, por favor. Por favor. Um beijo. Obrigado, querida. Fica com Beijo, Deus. meu E amor. boa sorte na formação. Depois, quando você fizer a formação dos compadres, eu entro. Olha, quem sabe? Vamos ver. Beijo, Um lindo. beijo. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau.